Sexta-feira de cura é sexta-feira de libertação. E eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Quem crê, diga amém. Irmãos, hoje é sexta-feira. Daqui a pouco nós vamos quebrar as correntes. E hoje nós vamos falar sobre o que? Santidade. Mas para ter santidade, irmão, o que significa ter santidade, pastor? Ser separado e ter um novo nascimento, viver uma vida com Cristo e andar de verdade de acordo com a sua palavra. E a Bíblia deixa bem claro lá, vamos abrir nossa Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1, diz assim, ó. Segundo livro aos Coríntios 7, 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda o que, irmãos? Imundícia da onde? Da carne. Nessa primeira parte ele diz o que? Que nós temos o que? Promessas. Mas as promessas, para se cumprir, você precisa fazer o que? Não ter na sua carne as imundícias. Imundícias, pastor? Sim. Ele fala o que? Que nós devemos se purificar de toda imundícia da carne e da onde mais? E do espírito. Tem pessoas que têm carregado bagagens passadas e têm trago para os seus dias atuais. E uma coisa que você não tem que carregar. Ah, pastor, mas eu não gostava do pastor fulano, do obreiro ciclano. Não estou aqui para falar de A, de B e de C. Você não tem que carregar bagagens passadas. Você sabe por quê? Porque se você tem a promessa e ele pede para você se purificar de todas as imundícias, tanto carnais quanto o quê? Do espírito. Mas pastor, tem gente que é malandro, irmão, age de malandragem espiritualmente. Já vi pregador usando malandragem. Pregador, pastor, sim. Ah, mas o fulano, Deus me disse. Quer dizer o quê? Que Deus só fala com ele e não fala com você também? Por isso nós devemos ter cuidado. O povo sofre por falta de quê? De conhecimento. A gente precisa ter o conhecimento, precisa ter a palavra, viver na palavra, andar na palavra. Por quê? Porque quando a pessoa ela anda na carne, visivelmente a vida espiritual dela vai de mal a pior. Porque no Evangelho de João 17 diz o quê? Evangelho de João 17. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aonde que é a verdade? É na palavra. É viver na palavra, é andar de acordo com a palavra de Deus. Não, meu irmão, com invenções, mas viver o Senhor Jesus na sua vida para todo sempre, em nome de quem? De Jesus. Porque, meu irmão, se você aceitou Jesus, você precisa ter uma intimidade com Ele. E uma das intimidades qual é? Em buscar o Senhor, o Espírito Santo e os seus dons. Mas muitas das vezes tem pessoas, pastor, meu marido já me conhece, a minha esposa também, meus filhos também. Se me tirou do sério, pastor, eu fico zangado, eu fico chateado, eu trato mal. Você está sendo um homem boçal ou uma mulher estúpida. Infelizmente é essa a palavra. Você sabe por quê? Porque você está dando, meu querido, uma brecha para o diabo. E a Bíblia deixa bem claro: não des lugar a quem? A Satanás. Porque o diabo ele faz a função. Qual é a função do diabo? Rouba, mata e destrói. E quando você mostra algo que você não é mais, as pessoas vão fazer o que? Se escandalizar. Como que vão se escandalizar, pastor? Porque você, meu irmão, não está vivendo a verdade. Você precisa viver a verdade e ser uma nova criatura. Andar em Cristo, viver em Cristo. Porque a Bíblia deixa bem claro em Efésios 4:27. Não des lugar a quem? Ao diabo. Porque quando você dá lugar ao diabo, você, meu irmão, começa, meu irmão, viver com as carniças, com as malandragens. Começa, meu irmão, a andar de acordo com o que o diabo quer. E aí, voltando lá novamente, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz: ora, amados,
pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícias da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de quem? No temor de quem? De Deus. Aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? Você faz algo e já faz bem. Você estuda para fazer melhor ainda. Isso é se aperfeiçoar. Pastor, como assim? Eu já faço algo gostoso. Eu vou me aperfeiçoar para fazer melhor ainda, em nome de quem? De Jesus. Assim é a nossa vida espiritual. Se você, meu querido, não se aperfeiçoar, não se aprofundar mais na palavra, você vai padecer. Porque você vai ter a mesma vidinha de sempre e vai girar em um círculo e vai morrer naquele círculo. Por isso que ele pede, para quê, pastor? Para você se purificar de toda imundícia da carne, do espírito e aperfeiçoar a santificação. Quer dizer, você é separado para Deus, irmão. Não se misturar, não viver, meu irmão, uma vidinha. Ah, mas o fulano, o irmão ciclano. Não, viva como o irmão fulano, nem como o irmão ciclano. Viva de acordo com a palavra de quem? De Deus. Por quê, pastor? Você precisa ter esse temor. E tem gente que já perdeu o temor. Tem gente que já perdeu o temor. Já viu aquele crente quando ele escorrega um pouquinho? Uma das coisas que ele começa, meu irmão, é perder o quê? A vergonha. Ele começa a usar novamente as roupas devassas. Outros já começam a fazer o quê? Pinça, colocar a tatuagem, fazer isso, aquilo. Por quê? Já perde logo o quê, irmãos? O temor. E perdendo o temor, você não vai se santificar. Por que eu não vou me santificar, pastor? Porque você vai viver, meu irmão, como? Na mão de quem? Do diabo. E quem vai prevalecer? Os seus pensamentos. O que vai prevalecer? O teu desejo, a tua vontade. E no livro de segundo livro de Pedro, a segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 4, olha o que diz. Segunda epístola do apóstolo Pedro diz: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Grandíssimas e preciosas promessas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa? Sim ou não? Sim. Pastor, é uma promessa. A Bíblia diz que Jesus Cristo te dá saúde. É uma promessa? Sim ou não? Sim. Então o que eu preciso fazer, pastor? Tomar posse das minhas promessas. E aí acontece o quê? Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência da onde? Há no mundo. O mundo é corrupto. Eu não posso viver como o mundo vive, pastor. Não, você tem que viver como a palavra de Deus diz, não como o mundo vive. Porque o Saul, ele foi viver como o mundo vive. E o que aconteceu com ele? Perdeu o reinado pela desobediência. O jovem rico, ele já vivia como o mundo vive. Jesus colocou um projeto para ele e disse: olha, eu te darei um tesouro aonde? Nos céus. Mas ele não quis viver. Preferiu ficar onde? Nas concupiscências do mundo. A Bíblia diz que ele saiu diante de Jesus triste. Mas o Mateus, o publicano, que se tornou um discípulo, ele preferiu viver com quem? Uma vida com Deus. Na segunda-feira, no dia 30 do mês passado, eu falei aqui o que na igreja? Que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. Quem escolhe? Somos nós. Aí eu dei até o exemplo de José. Ele tinha um prazer e tinha lá do outro lado uma realização de um sonho de Deus. Prazer
Uma mulher muito bonita do seu chefe ou a realização do sonho? De um plano que Deus fez para ele, aonde? Dentro da sua casa. Quem que ia escolher? Era ele. Ao mesmo tempo que você está na mão com a bênção, você também está com a mão na maldição. É você que escolhe, meu querido, porque as promessas estão aí. Porque lá no início do versículo 2 Coríntios 7, primeiro, olha o que diz: ora, amados, pois que temos tais promessas. Você tem essa promessa. As promessas qual é? Jesus foi na cruz do Calvário, morreu por você, para você ter vida, e vida com o quê? Com a mudança. Então, pastor, o que eu preciso fazer? Viver a palavra, andar de acordo com a palavra. E essas promessas são para quê? Para você vencer o medo, a ansiedade, o pânico, a tristeza, o rancor, o ódio. E essa promessa está dentro de você. E aí o que eu faço? Tiago, vamos lá? Capítulo 1, versículo 21. Tiago 1, 21. E pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar o que, irmãos? A vossa alma. Quem rejeita a imundícia? Quem gosta de carniça? Quem é? Urubu. Imagine só, eu pego um animal e coloco lá no meio da sua casa em decomposição e digo, e tranco você lá dentro. A irmã fez aqui, ó. E deixo você lá um dia inteiro. Você sabia que você se acostuma com aquele cheiro? Se torna uma coisa natural para você. Quem chega vai dizer, misericórdia, irmã, que demônio que tem dentro da sua casa. Você vai fazer de conta que não tem nada. O quê? Nada. Não tem nada. Porque você se acostuma. É assim, meu irmão, a sua vida com Deus. Quando você, meu irmão, está no pecado, para você é natural. Para os outros que estão do lado de fora, não é. Para aqueles que vê você e olha você, aí ele diz, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de quê? De malícia. Rejeitar e também deixar de lado aqueles que já estão. Como, pastor? Acumulando na sua vida. E aí ele diz mais, ó, com mansidão, a palavra é vos enxertada, a qual pode salvar a vossa o quê? Alma. A palavra vem para fazer o quê? Limpezas. Limpeza onde, pastor? No seu coração. E no versículo 22 diz, e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos o quê? Discurso. Quantos não estão assim? Pastor, eu descobri um pregador da internet. Olha, muito cuidado. Tem gente que está trocando os cultos físicos pelos cultos, qual, pastor? Virtuais. É porque eu fico lá à vontade, né, pastor? Eu vou assistir lá o culto lá. Será que Deus quer fazer assistir o culto daquele jeito? Ah, na minha cama, pastor. Tá. Assim, sabe? Deus quer, meu irmão, que você congregue. A Bíblia diz o quê? Que nós devemos congregar. E cuidado para você não ser enganado com os falsos o quê? Discursos. Sabe por quê? Provérbios 13:13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme os mandamentos será o quê? Galardoado. Você quer ser abençoado? Diga amém. Guarda a palavra. Não tem outro caminho. Você sabe por quê? É viver na palavra. Porque você tem que rejeitar, meu irmão.
A malícia, os pensamentos, os desejos carnais. Pastor, mas aí, né? Eu estou sendo muito religioso. Deixar esse negócio de mão. Pastor, mas acontece o quê? Meu irmão, atenta a igreja que fez apologia ao pecado. Não, que é normal. É normal, isso é normal. Não é normal. Cuidado, porque tudo isso vai virando um acúmulo na sua vida. E quando tiver esse acúmulo, vem o que também? O desânimo. Esses dias eu atendi uma moça. Ela me mandou uma mensagem. Eu falei: irmã, estou sentindo sua falta na igreja. Você não vem mais? O que foi que aconteceu? Você estava vindo tão bem. Ela disse: pastor, toda vez que eu vou na igreja eu passo mal. O que eu vou fazer na igreja ainda? Aí eu falei para ela: alguém paga a sua conta na igreja? Ela disse: não. Se tem alguém, me diz que eu vou levar a minha também. Por quê, pastor? Você estava bem, irmão. Começou a se libertar. E você deixou o diabo te enganar. E muitas das vezes nós estamos sendo o quê? Influenciados. Porque não guardamos os mandamentos. Eu vou para a igreja manifestar com o demônio. Nós estamos aqui para tirar os demônios, os principados, as potestades. Se consagramos para isso. Mas tem pessoas que, meu irmão, que ficam com a mente calcificada de um modo que ela acha: não, meu irmão, você não vai no médico, o médico passa um tratamento para você. Se você não cumpre aquele tratamento, a doença volta. E se a doença voltar, ela vai voltar melhor ou pior? Pior. Assim também é com o ser humano. A Bíblia deixa bem claro, lá em Mateus 12:43, que volta 7 espíritos piores do que o primeiro. Por isso que nós não devemos deixar se nos enganar. Então, pastor, se eu quero ser abençoado, eu tenho que guardar o quê? A palavra. Porque, vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Olha o que diz. Primeiro livro de Pedro, a primeira epístola do apóstolo Pedro, 1,15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santos em toda a vossa maneira de quê? De viver. Como que eu estou, pastor, uma pessoa santa, uma pessoa separada? Vivendo de acordo com o quê? Com a palavra. E tem coisa na sua vida que você precisa tirar. Porque Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, vamos lá? Evangelho de João 15, 1, diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o que, irmãos? O lavrador. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o que? O lavrador. 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, pastor, quero viver uma vida com Deus. Se limpa, tira a imundície, tira o acúmulo de malícia, limpa. E como que eu me limpo? Através da onde? Da palavra. É o que Jesus ele diz, que ele é o que, meu irmão? Ele é o que? Versículo 1, volta lá novamente. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o que? Então, meu irmão, nós devemos estar sempre ligados aonde? Na videira. E qual é a videira? A verdadeira, que é a palavra. E aí ele pede, versículo 2: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Se eu estou ligado na videira verdadeira, eu vou dar mais fruto como? Quando eu estou ligado nela. E aí no versículo 3 diz: vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. 4. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiverdes na videira, assim também vós,
se não estiverdes em mim. Não tem como dar fruto se você não estiver ligado em Jesus, na palavra de Deus. 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis. Sem Jesus você não é nada. Nada. Aí ele dá um exemplo, versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, com a vara se secará, e os que colhem se lançam no fogo e ardem. Quem já teve pé de alguma coisa no seu quintal? Pé de manga, pé de caju. Quem já teve? Levanta a mão, deixa eu ver. O que você fez, Ariane? Cortaram lá? Quando cortaram, passou alguns dias, o que aconteceu? Cresceu de novo? Foi? E aqueles que cortaram, fez o quê? Secou. Por quê? Não estava mais ligado na árvore. Jesus é a árvore. Nós somos o quê? Os galhos. Já viu uma pessoa quando ela sai da presença de Deus, como é que ela fica? Como que ela fica? Sem brilho. Uma pessoa seca. Você mesmo, um dia que já saiu da presença de Deus, como é que você ficou, irmão? Será que você ficou uma pessoa melhor do que você já era? Sim ou não? Não. Por quê, pastor? Ele é lançado, aquele galho seco, ele faz o quê? Vão colher ele e vão jogar no fogo que arde. Não serve mais. Não adianta. Não serve. Por quê, pastor? Não vai dar mais frutos. E no versículo 7 diz: e se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será o quê? Feito. Vai ser feito. Como que vai ser feito, pastor? Se eu estiver ligado na videira verdadeira. Você vai dizer: Jesus, a tua palavra diz isso. E se a tua palavra diz isso, eu tomo posse da minha bênção. Em nome de quem? De Jesus. Ah, pastor, porque eu estou ligado na videira verdadeira. Estou ligado na palavra de Deus. Sabe por quê? Deixa eu marcar aqui, Jeremias 1,12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer o quê? Para cumprir. Ele vela sobre a sua palavra e ele vai cumprir no nome de quem? De Jesus. Mas se você ficar firme nela, porque voltando lá no João 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será o quê? Feito. 8. E nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E discípulo é quem? João 8,31. Quem é discípulo? Vamos lá. 8,31. Evangelho de João 8,31. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Aquele que permanece aonde? Na palavra. Então Jesus quer que você permaneça. Não se afarte nunca. Deixa a malícia, deixa o pecado, deixa tudo que te atrasa para onde? Para trás. Por quê? Para a gente finalizar, Evangelho de João 15, 9 agora. Como meu Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei aonde? No meu amor. Fica firme, irmão. Por quê, pastor? Pastor, eu preciso ficar firme? Sim. A fé, pastor, pode trazer a santidade? Para Deus, sim. Porque sem santidade ninguém vê em quem? Ninguém vê Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Que sem fé ninguém verá Deus? Então, sem santidade também não. Seja uma pessoa santa, e Deus tem o melhor para te dar. No nome de quem? De Jesus. Quem crê, diga amém.
Então, vamos ficar de pé? E vamos aplaudir Jesus bem forte?